Bom dia, bom dia, bom dia, Londrina! Cidade maravilhosa, muito bem, senhores e senhoras. Estamos aqui mais uma vez para um baita de um assunto muito interessante: o futuro da infraestrutura urbana na cidade de Londrina. Mas o que será essa tal de infraestrutura urbana? Será que tem a ver com o dia a dia da minha vida? Será que impacta dessa forma também a sua vida, para você que mora em Londrina, para você que está passando pela nossa cidade, para você que vai instalar a sua empresa, a sua indústria, para você que é um estudante, para você que é dona de casa, você que se aposentou? Será que isso impacta verdadeiramente todos nós? Uma grande cidade tem grandes pensamentos e também grandes problemas, né? E quando a gente fala de Londrina, às vezes a gente fala assim: ah, mas isso só acontece em Londrina. Não, 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 não. Se você tem uma visão de mundo, você vai perceber que o mundo todo sempre terão os mesmos problemas. Aí vai, de segurança, habitação, morador de rua, a infraestrutura. Não é fácil você coabitar milhares e de milhares de pessoas de várias idades, né? Várias tendências culturais, sociais, filantrópicas, enfim, não é fácil acomodar todo mundo nesse grande condomínio chamado cidade. Não é fácil. Mas, enfim, por isso que eu trago aqui três até então secretários, porque o Fernando Bergamasco também já foi secretário, Otávio Gomes é secretário, Marcos Rambalducci é secretário também. Mas eles estão aqui, além de servidores públicos, como pessoas que moram nessa cidade, que coabitam, que comem, bebem, dormem, correm, não é? Passeiam pela cidade e precisa, como eu e como você, de toda a estrutura de uma cidade. E como é que se pensa, né, na mesa desses caras, lá na frente? Com quem que eles conversam, né, para dizer o seguinte: ó, a partir de agora a cidade vai caminhar por esse lado ou por aquele outro lado? Como é que se pesquisa essa cidade toda para deixar ela cada vez mais com a tal da infraestrutura urbana? Muito bem, por isso que aqui nesse bate-papo o Fernando Bergamasco vem com a experiência de engenheiro civil formado em 1980 pela Unicamp, com mestrado em administração pela UEL. Nascido em Maracaí. Maracaí tem quantos mil habitantes, Fernando? 15 mil habitantes. Maravilhosa Maracaí. Acumula 45 anos de experiência em projetos de execução de obra, atuando em construtoras no estado de São Paulo, com trabalhos em escolas, habitações populares, saneamento, pavimentação e urbanismo. Foi secretário de Obras de Assis, São Paulo, nos anos de 83, 88 e 93. Quer dizer que não deve ter feito muita caca, não, porque aí você foi secretário de Obras em Assis de 83 a 88, depois volta quase 10 anos depois, significa que os caras falam: chama o Fernando de novo aqui, que ele deu conta no recado. E aí o cara volta para ser secretário de novo em 93. Em 94, mudou-se para Londrina, onde trabalhou em corporador e construtor, além de lecionar em universidades como... Também deu aula em tudo quanto é lugar, né? Unopar, Unifil, UEL, PUC, instituição na qual é professora adjunto desde 2003. Então, o pessoal da PUC aguenta você lá desde 2003? Pois é, 22 anos. 22 anos. Ingressou por concurso na Prefeitura de Londrina em 2005 e desde 2013 exerce a função de diretor de projetos da Secretaria de Obras, área responsável por centralizar todos os projetos e licitações de obras das secretarias municipais. Bom dia, Fernando Bergamasco. Muito bom ter você aqui. Bom dia, Marcão. Nós aqui agradecemos o convite. É sempre interessante uma oportunidade de falar sobre a cidade, né? E sempre uma renovação, né? A cada administração, a gente já está aí há algum tempo. E são visões que vão se renovando, né? É interessante acompanhar esse processo todo. Vai somando e vai somando. Otávio Gomes, arquiteto e gestor público, especialista em gestão de projetos. BIM. O que é BIM? BIM é um sistema, né, uma metodologia que a gente chama de Building Information Modeling. É muito chique. É uma outra forma de você projetar. É uma forma de você prototipar virtualmente algum tipo de edifício, algum tipo de infraestrutura urbana, enfim. E uma vez que você prototipa, você já identifica todos os problemas, enfim, toda a parte de... Se vai haver algum tipo de problema em determinado ponto da execução, as disciplinas, né? Então, a estrutura com a elétrica, com a hidráulica, com a própria arquitetura em si. Então, você já vai para o canteiro de obras sabendo o que você vai esperar, né? Muito bem. Tem algumas questões mais
vamos falar assim, ocultas, né, que está debaixo da terra, mas tudo que está por cima da terra, a gente consegue identificar 100%. Pelo BIM. Muito bem. Experiência em grandes projetos industriais, logísticos e industriais no Brasil e no exterior. Palestrante, ex-professor e instrutor Autodesk. Sempre atuou em defesa da eficiência, inovação e sustentabilidade na construção. Hoje, como secretário de Obras e Pavimentação de Londrina, lidera projetos de grande escala em uma equipe de quase 300 servidores. Rapaz, quanta gente lá na Obras, hein? Com a missão de transformar a infraestrutura da segunda maior cidade do Paraná com responsabilidade e visão de futuro. Bom dia, senhor Otávio Gomes. Senhor Otávio Gomes, até professor, o senhor já passou pela essa experiência. Bom isso, né? Bom. É muito bom a gente poder, assim como o Bergamasco, a gente tá sempre se atualizando com a galera que está vindo, né, Bergamasco? Então a gente consegue renovar, manter-se jovem. Você, né, Marcão, também, estando sempre nos eventos aí. O professor Rambalducci, que já vai falar também, ele nunca deu aula, então a gente vai perguntar tem pouca experiência se ele conhece alguma Ou coisa. vocês 3 professores, então? Pois é, a gente aprende com cada geração que está chegando, né? Acho que é importante essa renovação que o Otávio falou aqui. Professores é muito bom, muito bom. Exato. Marcos Rambalducci, formado em Ciências Econômicas e Administração, pós-graduado em Economia Empresarial e Gestão de Instituições Educacionais. Mestre pela PUC de São Paulo, doutor pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, pós-doutor pela Universidade de Lisboa. Pronto. Aí vai para lá, se especializa em queijo, em vinhos, em turismo. Imaginou? O cara passa lá uns 10 anos na Europa, para tudo quanto é lado estudando. Isso é muito bom. Atuação por mais de 30 anos no setor privado e foi diretor-geral da Faculdade Pitágoras de Londrina. De novo, a educação na vida de vocês 3, né? Atualmente está licenciado como professor nas cadeiras de Economia da UTFPR, Campus Londrina, e atua como secretário de Planejamento, Orçamento e Tecnologia do município de Londrina. Ramba, obrigado pela sua presença. Bom dia. Bom dia, meu caro. Para mim é um prazer estar falando com você e a gente falar da infraestrutura da cidade. E em termos de infraestrutura urbana, para mim é muito prazeroso e realmente aquilo que você falou diz respeito a todos nós cidadãos. E nós estamos aqui como cidadãos, além de estarmos atuando nessa função atualmente como secretários, mas fundamentalmente nós moramos nessa cidade e queremos o melhor para ela. Muito bem. Senhores, a pergunta serve para vocês 3 professores e que aí vocês já passaram para mim que o melhor de tudo de ser professor é exatamente isso, né? Você vem reciclando tudo isso, né? Porque eu sou da época que você olhava um professor, ele detinha 100% das informações, 100%. Eu não ia muito bem em matemática, e aí a minha professora, dona Firoko, a japonesa, ela ficava ali na frente e ela falava para mim assim, ó, isso aqui é dessa forma. Eu olhava para a cara dela, cara, aquilo era lei. Eu era tão ruim, porque eu sentava no fundão, que depois eu ia ter aula particular na casa dela. E continuava do mesmo jeito, sem entender nada de matemática. Mas, enfim, eu olhava ali para os professores, e os professores detinham 100% da razão. Hoje, os novos alunos já vão com a informação do dia de hoje. Se a aula for à noite, se você não tiver atualizado, você já perdeu a informação, porque de manhã para a noite, o que aconteceu no mundo, se o professor não tiver informado, hein, Otávio? O cara pula, né? Porque o aluno tem a informação tanto quanto o professor, não é? Na verdade, o professor hoje ele traz, né, o conhecimento, né? Eu parei na pandemia de dar aula, né? Mas até lá, as informações ainda um pouco mais lentas do que agora, né? Hoje está muito rápido, né? Então, da pandemia até agora, incrivelmente já se passaram 5 anos, né? Parece que foi ontem. Exatamente. Então, hoje você é muito mais um mediador, né? Você traz a informação, você traz o cronograma, a ementa, você traz de que forma que aquele conhecimento ele vai evoluir, né? Mas de fato você mais compartilha, e é um compartilhamento mútuo, do que você impõe, né? Uma regra, com uma autoridade assim, professoral. Isso, uma coisa, é uma lei, como você mesmo disse. Mas tá absolutamente correto, porque, na verdade, esses alunos vêm com muita informação e é maravilhoso essa forma essa nova didática. Acabou a história do CUSP e GIS, né? É preciso você estar atualizado e este aluno também, aquele bom aluno, se informar e vir
caros professores aqui do meu lado, já com essa informação para que a gente ajude a construir. Na verdade, nós somos direcionadores daquele processo educacional. Não somos mais aquela a entidade cheia de saberes e que vai transferir aquele conhecimento para o aluno. Não, é uma construção junta, é uma construção social, na verdade. Muito bem. O Fernando, desafios de uma cidade dinâmica, né? Como que o crescimento da população impulsiona as demandas por infraestrutura de um modo geral? Educação, saúde, lazer, mobilidade, os serviços, o comércio, porque tem cidades que crescem muito mais que outras, por mais que você faça a conta demográfica, às vezes um detalhe como uma indústria, duas indústrias, um setor que começa a ter uma definição muito grande, não é? A gente sabe que tem lugares na cidade que passam a ter uma rua que passa a ter um comércio. Por exemplo, a Rua Guaporé, a gente sabe que tipo de comércio tem lá. A Duque, a gente sabe que tipo de comércio tem lá. Ali perto do Hospital Evangélico da Bandeirantes, a gente sabe que tipo de comércio tem lá. Às vezes, sem querer, ninguém instituiu nada e um fica do lado do outro, o rival vai do lado, o concorrente vai do lado, daqui a pouquinho você tem lá 30, 40, 50 empresas, setores do mesmo segmento, e isso impulsiona a cidade a ir por um lado ou por o outro. Mas uma cidade dinâmica, como é que esse crescimento populacional impulsiona essas demandas? Bom, eu acredito o seguinte, olhando a cidade ao longo do tempo e as cidades, né, como você disse aí logo no início, na apresentação do programa, nós temos uma questão de como as pessoas ocupam o espaço urbano, né, e aí vem um papel do município de dar um direcionamento, entender essa dinâmica do desejo das pessoas de ocuparem espaços, né? A gente viu aqui em Londrina transformações grandes, ou seja, a Zona Norte, por exemplo, acabou se concentrando com grandes conjuntos habitacionais, concentrando um grande volume de pessoas e, ao mesmo tempo, talvez não tivemos toda a infraestrutura necessária para que elas pudessem se servir dessa infraestrutura de serviços públicos, principalmente, né? E para os seus deslocamentos. E nós temos também essa questão de a mudança de um zoneamento, por exemplo, né? Você de uma hora para outra, em 1998, né? A Gleba Palhano ali, assim hoje bastante conhecida, foi dali que autorizou-se a verticalizar aquela região. E aí foi uma explosão, né? De ocupação. E essa explosão... Ela só tinha um prédio, lembra? Tinha só um prédio. Os médicos... Chácara Bela Vista. Chácara Bela Vista. Não era isso, não? Um só. A gente olhava para aquela direção e falou, nossa, o que será que vai acontecer naquela região da cidade? Só tinha um edifício durante muitos anos. E a rua era de terra, né? Exatamente. E a rua era de terra. Exatamente. Então, de uma hora para outra, você fala... 20 anos? 98, né? Mais de 20. Mais. 27. 27 anos. O que não também o que não é muito para a nossa cidade, porque daqui a pouco parece que a cidade inteira se direcionou para aquela região. Maluco isso, né, cara? Mas esse dinamismo aí que você perguntou, veja bem, esses agrupamentos de comércio, por exemplo, né, eles têm uma migração, né, e nem sempre foram nesses lugares, né? A Avenida Maringá, por exemplo, em determinado momento virou um polo de lojas de móveis, né? Houve um tempo que a Santos Dumont era um reduto de restaurantes. Mas isso não é imposto por vocês, secretários, pela prefeitura, não. Não vai muito mais de um bate-papo entre amigos, lá tá dando dinheiro. O Zoiudo também, tem o Zoiudo. No Zoiudo aquele cara fala, aquele negócio tá dando bom ali, cara. Eu acho que eu vou para lá também. O Zoiudo colando no outro Zoiudo acaba mudando a região. Nós estamos vendo isso, desculpa te interromper. Não, imagina. Nós estamos vendo isso agora no centro. Olha, nesse caso foi uma política pública, né? O Thiago entrou no governo, um dia nós estávamos andando pelo centro, eu e ele, a gente falando, cara, precisamos mexer nesse bosque, precisamos mexer na Praça da Bandeira, tava tudo colorido, a gente não, né? O pessoal brincava que eram as cores do Patati Patatá, né? Que tava pintado tudo. Não, vamos deixar essa cidade mais monocromática, né? Essas praças, deixar... Então a gente foi andando e tal. E numa conversa, eu e o Thiago, a gente falou sobre a questão das mesas na calçada. Porque a gente estava falando, ele disse, queria resgatar aquele calçadão antigo, as pessoas movimentando, e daí aquela operação choque de ordem em movimento e tal. E foi quando nós fomos num bar que ficou muito famoso, onde era o restaurante Rodeio, né? E, inclusive, a gente fez muitas reuniões logo no começo naquele bar, né? E hoje, se você pegar e analisar,
Além dele, mais 3 bares abriram, está para abrir um outro na frente desse bar onde era o Em restaurante. função de uma liberação das calçadas para se colocar as mesas. Em função de uma condição que você proporciona para o empresário, uma condição de segurança que você passa para a população e, querendo ou não, um valor, né? Um valor que você resgata de um determinado local. A Gleba Palhano, ela iniciou com um valor de vender uma vista para o Lago Igapó. Se você pegar e analisar os primeiros prédios depois do Chácara Bela Vista, Le Corbusier, Miró, Lac Royal, aí veio um grande da Galmo lá, que é o... Eu esqueci agora aqui de cabeça, mas eu acho que é um logo ali na esquina do Angelone. Esses prédios, eles vendiam visão para o lago. Se você pegar e olhar pelo mapa, inclusive, você vai ver que todos eles estão, a gente fala de fianco, né? De ladinho, olhando para o Lago 2. Só que isso se perdeu com o passar do tempo, porque os próprios prédios tamparam a vista do Igapó. Exato. E daí você vem com outros valores, uma nova região, prédios mais novos, o centro ficando mais antigo, pessoas mais idosas morando, então os jovens migraram para lá. Mas um êxodo também, né? Porque saiu uma última reportagem agora na Folha de Londrina que o centro da cidade ele está um tanto quanto mais idoso. Pessoas acima de 60 anos já são mais de 30% no centro da cidade. Normalmente, pela experiência dos senhores, o centro da cidade são as pessoas mais idosas que moram? Ou isso é uma percepção só de Londrina? Olha, em muitas cidades isso acontece e você vai tendo no entorno da cidade, na periferia da cidade, os movimentos mais jovens. E o centro vai ficando um pouco mais, as pessoas precisando, com menos mobilidade, inclusive, adensando ali no centro da cidade. E é por isso que a gente precisa reativar completamente aquele centro da cidade, fazer com que as pessoas vivenciem aquele centro da cidade. Então, a gente estava falando em estrutura urbana, e situações dessa natureza. Nós precisamos lembrar que a demografia de Londrina também está mudando. Nós estamos ficando cada vez mais velhos e nessa região central, principalmente, a gente precisa olhar ela com muito carinho, porque essas pessoas de mais idade, que a gente chama de ninho vazio, né? Tá ele, ou ela e a esposa e o marido, ou às vezes um só deles, um ninho completamente vazio. Essa pessoa tem um cachorro, tem um gato e quer descer, quer viver, quer se socializar e muitas vezes não tem a segurança necessária, a limpeza necessária, o ambiente adequado necessário para ela usufruir. Então é preciso que a gente tenha uma atenção muito grande no nosso centro da cidade, principalmente neste momento agora, porque nós vamos precisar entregar alguma coisa para esse cidadão que vai ficando um pouco mais velho, tá certo? E além do que, nós precisamos também incentivar o turismo na nossa cidade. Então, a mobilidade, a infraestrutura urbana precisa lembrar disso. Eu não canso de dizer que nós temos um quadrilátero central ali que é absolutamente turístico. Eu olho ali, esse quadrilátero formado, vamos dizer ali, pelo sul, pela Rua Pará, ao norte, pela Benjamin Constant, a leste pela João Cândido e a oeste pela Minas Gerais ali, ela é fantástica, porque se você olhar, nós temos lá a Capela de Schoenstatt, o Teatro Mãe de Deus, a Igreja Metodista, o Bosque de um lado, aquela Via dos Estrados Pioneiros, a Concha Acústica, a Catedral, o Teatro Zaqueu de Melo, o Teatro Ouro Verde, o Museu de Arte, Museu Histórico, a Praça Rocha Pombo. O início da nossa cidade está aí. Cara, Tá aí. tudo aquilo concentrado num espaço de 18 quadras. Aquilo ali é cultura na veia. Então, o que a gente precisa primeiro, nós temos que lembrar que temos que fazer a ocupação dessa área. E essa ocupação dessa área precisa obedecer
há todo um script. De repente, eu preciso de alunos, de estudantes sendo levados naquela cordinha. Eu adoro ver aquela cena, sabe? 20, 25 crianças com uma tia na frente, uma no meio e outra atrás, segurando uma cordinha, indo visitar museu, teatro, igrejas, né? Conhecendo toda essa nossa história. Depois nós temos a ocupação para quem vai fazer a compra no comércio, para quem vai ocupar aquele centro, indo nas lojas, etc. e tal. Depois, terminou o expediente, eu preciso ter um lugar para o happy hour, assim como nós tínhamos o Chopão, a Grill, bancas, floricultura, que nós tínhamos no centro, hoje nós não temos mais. Por que Tá certo? tiraram? Em algum momento, isso, eu vivenciei tudo isso, Ramba, exatamente tudo isso, né? E qual o momento que se tira isso? Por bel prazer, por uma reunião entre amigos, deliberação, segurança? Essa cidade, ela existia, tá bom. Ela era bem bacana. Já não, né? Será que assim, ó, a pessoa não lê mais, então para que banca? O sorvete está engordando, para que você colocar o sorvete? Será que é muito mimimi da atualidade? Porque é só pegar a página e virar ela, ou a gente busca essas informações antigamente, há 20, 30 anos atrás, que essas coisas existiam no centro da cidade? Ou também, deixa eu já embalar uma pergunta na outra, a cidade ficou tão grande, ela não tem pequenos centros espalhados também? Quando você vai, por exemplo, você vai lá na região da Saúl Quindi, ali tem um mini centro. Se você vai na Arthur Thomas, tem um mini centro. Se você vai lá na Inglaterra, tem um mini centro. As cidades ficaram tão grandes que ela começou a se descentralizar também? Acho que você apontou uma questão importante. Não só é uma característica de Londrina, mas os próprios instrumentos urbanísticos hoje, eles incentivam muito que as novas ocupações já reservem um espaço para que haja centros de serviço. Isso já está acontecendo aqui em Londrina em vários lugares. O loteamento é feito, tem a área lá de habitação, mas também já está proporcionando a colocação de espaço para ter uma agência bancária, que hoje talvez daqui a pouco nem precisa mais, né? Tudo está ficando digital. Aí, Fernando, de repente você fala assim, isso aqui vai ficar um banco. O pessoal já não usa o banco. Uma banca de revista. A revista acabou, o jornal acabou. Exato. Mas são detalhes que no nosso imaginário eles sempre aconteceram. Mas a modernidade não traz tanta coisa no celular, não traz tanta versatilidade, que às vezes essas coisas públicas acabaram perdendo o contexto, espaço para banco. Que tamanho que é o banco hoje em dia? Antigamente era um quarteirão inteiro. Eu me lembro de trabalhar do Bradesco como office boy, era metade do quarteirão e 8 andares. Hoje um banco é uma portinha. Exatamente. Então você veja que esses novos centros acabam fazendo com que menos pessoas precisem ou se sintam estimuladas a vir até o centro, porque para algumas coisas que ela viria até o centro, ela já encontra hoje no seu bairro, numa área, num desses centros comerciais, né, os malls, né, como estão sendo chamados hoje, né, tem aí pelo menos uns 4, 5 novos, um em fase de conclusão ali na Avenida Maringá, cruzamento com a Castelo Branco, né, então cada um deles vai fazendo uma transformação. Agora o centro tem uma característica própria, como disse aqui o Rambalducci. Então, além daquilo que o município pode fazer em termos de revitalização e políticas de ocupação, talvez instrumentos urbanísticos e, eventualmente, até tributários, né, para que as pessoas, proprietários ali, invistam mais em dar uma nova vida, né? Talvez não se consiga voltar na nostalgia exata lá dos anos 60, 70, né? Dos anos 70, talvez a época de ouro ainda, né, com café aqui, mas uma nova ocupação em que as pessoas se sintam à vontade e o calçadão voltar a ter aquela movimentação bacana verdade, das famílias. Né? É exatamente isso. É entender o que as pessoas precisam para entregar aquilo que elas desejam. Exato. Então, é claro que o centro nosso é lindo, ele tem uma cultura, uma agregação de possibilidades, principalmente culturais, que as pessoas querem. Então, agora a gente precisa fazer algumas coisinhas e melhorar algumas situações, retomar algumas características que tinham o nosso centro é importante. Eu sei que nem todo mundo concorda comigo, mas eu abriria de novo aquela passagem entre a Praça Rocha Pombo e o Museu Histórico, que foi fechada. Ela é linda, nós poderíamos aproveitar, ela tem um túnel
que passa Pouca por gente baixo sabe. da Benjamin Constant, e gente que acumula esse tempo de juventude que nós acumulamos, lembra disso daqui, né? Mas os mais Acumula jovens tempo de nem lembram juventude. que nós temos ali uma passagem. Aliás, eu vou... É um túnel ali, né, É Ramba? um Tem um túnel. túnel que Mas sai da Rocha queria, Pombo para o eu museu. queria chamar a atenção que você perguntou onde o Bergamasco nasceu, mas você não perguntou onde eu nasci. Onde você nasceu? Eu nasci na Grande São João do Caiuá, tá certo? É uma cidade que tem 5.620 habitantes. Até agora cedo. E eu gostaria de lembrar, porque, afinal de contas, é a minha origem, tá? E já que nós estamos falando da infraestrutura E urbana, que deixa registrado. da minha E você, São João do Otávio? Caiuá, Você não minha perguntar para mim querida aonde São você João nasceu. do Onde você Caiuá. nasceu, Otávio? Cara, minha história é muito boa. A minha história os meus pais são gaúchos, toda a minha família é gaúcha. Hoje, só eu e minha mãe estamos aqui no norte do Paraná, né? Minha mãe em Cambé e eu em Londrina, para a gente deixar bem espaçado assim, né? Sim. Mas o meu parto estava programado para o dia 9 de maio e eles vieram ver um novo negócio aqui em Londrina. Aí, aquela ansiedade, né? Meu pai falou, cara, vamos pegar no feriado de 1º de maio, que era uma quinta-feira, e vamos a Londrina para ver esse novo negócio. Aí no balanço do busão, no gingado da sanfona, dentro de uma belina, estourou a bolsa da minha mãe em Mafra. E meu pai, um gaúcho que se preze, rival dos catarinenses, falou, não vai nascer Catarina nem a pau. Atravessou a ponte, eu nasci em Rio Negro. Olha só, por causa da Belina. Rio Então, Negro, Maracaí. Exatamente. São João do Caiuá. Essa experiência internacional que vocês têm de grandes cidades, cara, vocês trouxeram para Londrina, né? Vocês trouxeram Mas para cá. Rio Negro é um grande centro do fumo, né? Tem inclusive a Souza Cruz, tem uma grande indústria em Rio Negro, Paraná. Você sabe E que eu não conheço a cidade, tá? Você sabe que no próximo bloco nós vamos conversar a respeito de fundos de vale e mobilidade urbana. Mas para encerrar, que nós temos uns minutinhos ainda, o centro da cidade pode ser replicado para outras regiões da cidade? Exemplo, nós temos aqui o Petit Pavé, a gente tem aquele desenho nosso, nós temos também as edificações um pouco mais programadas. E se nós tivéssemos a réplica do centro em pequenos outros centrinhos pela cidade, para a pessoa não se sentir, não menosprezada, né? Eu sempre fui um cara de bairro, né? Porque no meu bairro também eu não tenho aquela mesma iluminação que tem no centro, o mesmo calçamento que eu tenho no centro, porque não é tão difícil assim você reproduzir. Seria uma forma de identificar o centro da cidade e fazer a cidade toda ter a mesma característica? Na verdade, isso já está acontecendo, né? Quando a gente dá uma olhadinha naquilo que está acontecendo na Gleba Palhano, ela vai construindo também uma identidade própria. Não precisa replicar necessariamente aquilo que está no centro, mas replicar aquilo que diz, que fala com o seu próprio morador. Então, aquele tipo de loja, aquele tipo de visual, de paisagismo, de paginação das ruas, tem que refletir aquilo que é próprio daquele morador, daquela região. Então, essa característica não precisa ser replicar exatamente aquilo que está no centro, mas levar aquilo que a população daquela região acha que vale a pena para fazer uma integração e evitar, não tem que ir para o centro, ninguém tem que sair das suas horas. Olha, nós somos uma cidade de mais de 500 mil de habitantes. Se nós começarmos a concentrar as pessoas indo num único lugar, não vai ter jeito de acomodar todo mundo. Então, esses centros, esses pequenos centros, esses pontos de aglomeração que tenham a sua própria vida, é fundamental numa cidade. Vida própria, né? Isso. Outra coisa. E só complementando, se você me permite, o que o Ramba está falando, isso foi muito feito nos Estados Unidos, né? Através dos downtowns. Então, se você pega e vai para Orlando, Dallas, se você vai para Denver, no Colorado, se você vai para Los Angeles, tem partes características daquela cidade, mas muitos dos bairros residenciais, eles são cópias uns dos outros, aqueles malls e condomínios em volta. Malls, até as cores são iguais. Então, perde um pouco a essência da cidade como uma identidade. É nisso que eu tinha comentado. Eu ia comentar rapidamente o seguinte, uma coisa que nós não falamos aqui, que uma coisa que talvez a gente possa justificar
um pouco do esvaziamento do centro foi a partir de 90 com a inauguração do Shopping Catuaí, né? Também. Houve uma mudança de comportamento de compra, né? Um lugar com ar-condicionado, coberto, fechado, agradável, né? Então, acho que esse é um aspecto... O Alfredo Cury mudou a cara da cidade a partir do momento que ele arriscou atravessar a estrada e, do outro lado, ele inaugurou o Shopping Catuaí. Amigos, nós estamos saindo para um breve intervalo comercial. A gente já volta, porque daqui a pouquinho nós continuaremos com essa conversa entre amigos. E, no fundo, é isso mesmo. Aqui a gente está tricotando, no bom sentido, o futuro dessa cidade, o presente dessa cidade e as ideias que a gente tem para o que é esta Londrina com tantas situações diferentes, pensamentos diferentes, uma população que vem de tantas cidades grandes como vocês para morarem aqui na cidade de Londrina. Grande Londrina, a gente já volta daqui a pouquinho com esse panorama histórico da cidade de Londrina. Não sai daí, a gente já volta. Muito bem, estamos de volta com o futuro da infraestrutura urbana de Londrina. Não é nem bem o futuro, né? A gente está comentando a respeito do que Londrina já teve um pensamento político, habitacional, mas depende muito da sensibilidade de quem está no comando também, né? Dos secretários, dos vereadores, do prefeito, porque eu acho que a própria população vai mudando tudo isso, né? O comportamento vai mudando. Eu me lembro, dias atrás, eu estava comentando a respeito do seguinte: as mulheres até uns 20 e poucos anos atrás, 30 anos atrás, as mulheres mães, senhoras, tinham roupa de mães e senhoras. E as meninas mais novas tinham aquelas roupas das meninas mais novas. Hoje misturou tudo. Num mesmo guarda-roupa, a avó, a mãe e a filha pegam as mesmas roupas. Misturou tudo. Antigamente os homens eram assim, não, isso aqui é a roupa do meu pai, do meu avô e minha roupa. Hoje misturou tudo. Tem um cara de 60, 70 anos usando a mesma roupa, calça um pouco mais moderna, camisa um pouco mais moderna. Então, o comportamento até do vestuário mudou. E o comportamento de consumo também nosso todo mudou. Mudando nossos comportamentos, a cidade muda também, ela tem que se adaptar. Não adianta você ficar preso dentro do seu escritório, delegando para a cidade, sabendo se você não descer na cidade para conversar com o povo. Não é isso não, Otávio? Você é de vanguarda nesse assunto de quebrar os paradigmas, né? Aos 60 anos, né? De mudar o vestuário do vovô, né? Eu falo isso porque você é meu amigo e a gente... Mas muito bem. Essa cidade está envelhecendo, hein? Que bom. Que bom que nós estamos envelhecendo cada vez mais. Eu estava... O Otávio, em off aqui, estava contando a idade nossa aqui. Ele é o único que não tem 60 ou mais. Todos nós aqui temos 60 ou mais. E essa cidade está preparada para nós. Tem que estar preparada. Cara, precisa. Precisa, não é? E só, Ramba, queria dizer para você, é um privilégio poder estar aqui com vocês, porque aqui nessa sala hoje tem muito conhecimento. Você tem 40 a mais? Não, eu estou quase no 40. Eu estou com 39. É um menino. É um jovem, é uma criança. É um jovem. É uma idade boa, já tive essa idade. Eu sei que eu tive, mas eu não me lembro mais. Tá? Essa cidade está preparada para... Exemplo, eu já morei durante um tempo a trabalhar em Ponta Grossa. Pensa numa cidade que tem subidas e descidas, e ali, cara, é difícil você imaginar mobilidade com qualidade, porque a própria estrutura da cidade e o aspecto físico dela é montanhosa o tempo todo. Tem rampa ali, cara. Cariús são os melhores motoristas de embreagem, tem em Ponta Grossa, porque ali é brincadeira. Verdadeiramente a cidade é muito íngreme, né? Londrina é uma cidade plana no seu contexto geral. O centro da cidade também é um pouco plano. Eu não me lembro de ter subidas grandes em Londrina assim o suficiente no centro da cidade, onde moram mais pessoas de idade. Mas acho que você tocou num assunto interessante. A questão que cabe discutir na cidade, acho que não teria como ficar fora desse assunto. Quer dizer, nós temos inúmeros fundos de vale, né, o que é muito bacana, por um lado, né, a questão de sustentabilidade e tudo mais. O que é um fundo de vale? Bom, você tem nascentes, diversos cursos d'água, e ao redor dele tem matas nativas ainda, pelo menos pequenos segmentos aí remanescentes, né, de uma época aqui que era toda de floresta. A população são os riozinhos, né? São os riozinhos, exatamente. São vários na cidade. São vários. Só que, ao acontecer isso, você tem também ondulações na topografia, ou seja, tem subidas e descidas. Transversalmente, você tem áreas planas, mas para você conectar a cidade, você tem que passar por esses fundos de vale e pelas partes altas também. E aí nós começamos a encontrar umas dificuldades da conexão da cidade, né? Nós temos poucas conexões, por exemplo, entre a Zona Norte e o centro da cidade. Se você pegar isso de uma forma que flua bastante, né?
Você tem a Winston Churchill, por exemplo, Rio Branco ali, né? Bastante intensa. Depois, lá na frente, você vai ter a Duque de Caxias, com a Lúcia Helena Gonçalves. E depois a Carlos Strass. No meio disso, não tem nada. Então, há uma necessidade de outras conexões, por exemplo, para que possa fazer essa ligação. E essas ondulações da topografia, vamos falar assim, da cidade, também acaba criando uma dificuldade do hábito da mobilidade urbana, no caso de conexão de ciclovias, né? As pessoas vão ter que pedalar muito em subidas e descidas. O Otávio aqui é um ciclista aqui, contumaz aqui, ele pode falar mais sobre isso. O termo, você perguntou sobre o termo fundo de vale. Existem algumas classificações, né? Então, quando você tem um longo de um espigão, o espigão é o topo de uma cadeia de montanhas. Aqui a gente não tem montanha, são ondulações, como o Bergamasco bem falou. Então, sempre quando nós estamos numa parte alta que chove e a água vai para um lado ou para o outro, a gente chama de espigão. Quando a água chega num lugar que não tem mais para onde ir e ela canaliza, vira um ribeirão, isso a gente chama de fundo de vale. Então, é o fundo. Ali, a partir dali, não tem mais nada, né? E o Bergamasco, sobre a questão da topografia, né? Como você bem falou, Marcão, de Ponta Grossa, Londrina, aí entra o serviço da arquitetura, do arquiteto e urbanista, né? Porque você não pode usar uma receita ortogonal numa cidade, por exemplo, como é Londrina. Ela funcionou muito bem quando era apenas o centro. E você falou bem, o centro é mais ou menos plano. Não. Não existe nenhuma rua, olha o que eu vou falar agora, não existe nenhuma rua em Londrina plana. Até porque se ela fosse plana, ela teria que ter no mínimo 1% de inclinação para ela poder drenar a água para as bocas de lobo. Então não tem. Não existe nada plano em Londrina, né? E muito pelo contrário. Nós temos inclinações em alguns pontos muito intensas que prejudicam, por exemplo, parte de drenagem urbana, que faz parte da infraestrutura urbana. Esse dia atrás eu brinquei no meu Instagram, dizendo assim, você conhece, eu sempre coloco alguma coisinha, você conhece esse lugar em Londrina? Aí eu tirei foto de uma baita de uma manilha que cabia um carro dentro. Aí o povo, lógico, não conheço. Você não conhece por quê? Porque está debaixo da terra. E aquele lugar que você não conhece custou 8 milhões de reais para o cofre público. E está debaixo da terra. Então, são infraestruturas urbanas, mas que a gente não vê, né? Mas quando você pega e analisa Londrina, como o Bergamasco bem falou, que nas transversais a gente tem ligações planas, que é leste-oeste, Saueuquinde, a própria rodovia PR-445, ela está num semi-espigão, né? Sim. Beleza. Tudo dali converge às águas, aos fundos de vale que vão desbocar num grande fundo de vale que chama-se Rio Tibagi. Certo? Então, o Rio Tibagi está ao nosso leste. Então, a gente precisa entender e fazer um raio-x dessa nossa topografia. E quando a gente pensa em carro, vamos pensar. A população hoje tem muito mais carro do que teve outrora. As famílias, os prédios aqui no centro eram prédios gigantescos, de famílias grandes, pais que tinham 4, 5 filhos, mas que tinham um carro. Se você pegar e analisar, os grandes prédios do centro tem muitos de 400 metros que não tem garagem. Cara, eu li que em Londrina, entre carros, motos e motonetas, 400 mil. Cara, mais de 400 mil. Mas como assim? Eu imaginei que tivesse 150, vai lá, 180 mil veículos. Não, entre carros, motos e motonetas, mais de 400 mil veículos. Fora os que vêm das cidades vizinhas, da área metropolitana, né? E que circulam por aqui, geralmente nos horários de pico ainda por cima, né? Vocês acabaram de comentar comigo esses gargalos, que são poucas gargalos que fazem essa movimentação entre os centros e os bairros. Eu gostaria de chamar a atenção a esse detalhe aí. Nós não temos congestionamento leste-oeste. Nossos congestionamentos são todos norte e sul. Por quê? Porque nós temos boas vias que ocupam o espigão, mas nós temos poucas vias que cortam transversalmente a cidade. Por isso que nossos gargalos são sempre de norte e sul e não de leste a oeste. Observa quem está nos escutando aqui que vai perceber essa característica de Londrina. Tem um detalhezinho só que a gente tem uma grande barreira física, e não é natural, que é a rodovia 445, né?
Então ali é um pequeno lado que ainda é sul, né? Região sul, a gente indo para os condomínios, mas pega um pouquinho oeste ali também, que também tem um pouco desse congestionamento. Mas só voltando no assunto da topografia, para a gente finalizar essa parte, quando você pega, por exemplo, o ciclista, como que o ciclista pensa? E eu vou dizer aqui, não como arquiteto e urbanista, eu vou falar como ciclista. O ciclista, ele é muito parecido com... Ele pensa muito parecido com os animais na fazenda. Se você pega e vai numa fazenda que tem vacas, gado, enfim, ovelhas, eles não vão beber água no fundo, lá no riozinho, e vão subir para comer o sal, ou comer a ração, ou ir para o lugar onde eles dormem, o confinamento, etc. Eles não vão numa linha reta. Eles vão dando a volta na montanha. A gente chama do trilho da vaca, né? E o ciclista pensa dessa forma. E Londrina, da mesma forma que nós temos grandes highways de ruas nos espigões, algumas que a gente tem que forçadamente atravessar os fundos de vale, na minha visão, a ciclovia, nós teremos uma grande highway, ou grandes highways, que são os fundos de vale. Você conecta a cidade por baixo e não por cima. Você pode fazer uma conexão por cima, você pode fazer uma conexão por baixo, e fazer pequenas ligações, a gente chama de ataques. Quando você vai subir uma montanha, você sobe a montanha até um determinado acampamento base e você faz um ataque ao cume, né? Então, para a gente ter uma ciclovia que seja, de fato, muito utilizada pela população, a gente precisa olhar para os fundos de vale como grandes highways e os espigões como grandes highways e fazer os ataques curtos entre o alto e o baixo, né? Então, a gente tem olhado muito para esse lado, inclusive a gente tem conversado bastante com o Instituto de Planejamento, para a gente olhar para esse lado com um pouco mais de atenção e fazer com que essas infraestruturas urbanas de mobilidade, que daí já não é muito a nossa atribuição aqui, mas que seja, de fato, otimizado, porque nada está tão bom que não possa melhorar. Muito bem. Ô, Fernando, quais, na sua opinião, são as grandes obras da história de Londrina? Quais foram os maiores acertos e quais poderiam ser repensadas hoje em um novo cenário? Teriam viabilidade? Quais seriam necessárias para o futuro? Tem muitas obras que podem ser repensadas, outras que podem ser concluídas com mais mobilidade. Exatamente. Bom, eu vou citar algumas e tenho certeza que os meus companheiros aqui vão complementar com outras. Eu acredito sim, houve uma época em Londrina, inclusive em função da própria riqueza da cidade, em que se permitia pensar muito grande para muito tempo à frente. Vamos dizer assim, a rodoviária de Londrina, até hoje, ela tem uma capacidade disponível, né? Se você for lá, você tem muitas baias lá, né, dos ônibus que podem ser ampliadas ainda essa capacidade. O aeroporto, que começou de um tamanho, cresceu bastante até um certo ponto. Hoje há uma discussão bastante intensa na sociedade aí sobre uma certa estagnação em termos de número de voos, né? Nós já tivemos muito mais voos e tudo mais, então talvez o aeroporto tivesse que, hoje, não apenas ser uma obra capaz de receber mais pessoas, e foi até ampliado recentemente lá o terminal de passageiros, mas também permitir que essa ocupação aconteça. O Estádio do Café, né, que também é um orgulho da cidade, bastante cobrado pela população, principalmente o pessoal da área do esporte, né, mas ele é, por exemplo, uma estrutura que a própria FEL admite que assim, o estádio sozinho, com o futebol, ele tem dificuldade de se manter viável. Teria que repensar, é quase que imaginar ele como uma grande arena hoje, né, adaptá-lo para ser uma arena de shows também e outros eventos, porque o tamanho dele para futebol apenas, e a gente torce muito para que o Londrina suba e traga grandes eventos, grandes jogos, mas também precisa melhorar essa ocupação. E você tem outros projetos de arquitetura, a própria rodoviária antiga, né, que acabou se tornando pequena e passou para essa grande,
A gente tem hoje talvez uma obra que vale a pena na área de cultura, né? Nós temos a questão do Teatro Municipal, que está ali com obra inacabada, né? Não é paralisada, ela está inacabada, mas que naquele momento se pensou talvez muito grande e hoje talvez tivesse que repensar a conclusão dele, não apenas com a ideia do projeto original, mas adequá-lo a um novo momento, né? Assim como os cinemas adaptaram as suas salas para um número menor de espectadores, talvez envolver a iniciativa privada, com financiamento, com parcerias, né, público-privadas, né? Nós mudamos, nós consumidores mudamos. Exatamente. Então, assim, é um volume de recursos bastante alto para terminá-lo da forma como foi concebido, mas acho que é possível repensar, né, a ocupação dele, concluir parcialmente, mas não apenas deixá-lo inacabado, parcialmente adaptado a um novo momento. Só para citar alguns, né? Porque tem muitas obras, né, Ramba? Tem muitas estruturas que as pessoas tinham menor mobilidade, né? Nós não tínhamos o celular, nós não tínhamos tanta informação, o próprio consumidor ele mudou e a mobilidade mudou porque a taxa de mortalidade mudou também. Estamos vivendo mais. Eu penso que a cidade ela começa a pensar um pouco mais na mobilidade em função que nós estamos vivendo mais, os jovens começam a ter um hábito de consumo diferente e a cidade tem que se adaptar. Mas não tem a menor dúvida, e é bom a gente não esquecer que a tecnologia também é um grande mudador de hábitos, né? Hoje nós ficamos aí muito mais no computador do que passeando, por exemplo, no centro. Muito bem, estamos saindo para um breve intervalo comercial. Não sai daí que a gente já volta com o futuro, o presente e o passado da infraestrutura urbana em Londrina. Está muito interessante com Fernando, Otávio e Marcos. Não sai daí, a gente já volta aqui pela 91,7. Esta é a Paiquerê que cada vez mais está presente na sua vida. Não sai daí, a gente já volta. Muito bem, nós estamos de volta com um bate-papo a respeito do futuro, o passado e o presente da infraestrutura urbana em Londrina, porque eu estou conversando aqui com pessoas que moram, né, comem, bebem, andam de bicicleta, andam de carro, né, mobilidade urbana também de patinete, os senhores andam também, de circular, de ônibus, enfim, nós temos uma cidade com possibilidades múltiplas de mobilidade. Por falar nisso, Londrina ela pode adotar tecnologias digitais, não é? Sensores, dados em tempo real. De que forma a gente pode fazer isso, Ramba? Assim, no transporte, na segurança, serviços urbanos, com tanta tecnologia que a gente tem, ela consegue ser empregada na nossa cidade? Porque hoje dá para fazer tudo com a tecnologia, né? Parece que tá tão mais fácil para a gente, né? Olha, na verdade, é fundamental que a gente use essa tecnologia. Há um projeto chamado 7030, que diz o seguinte, que 70% da população que usa transporte coletivo possa chegar a seu destino em até 30 minutos no máximo. E a gente vai conseguir isso fazendo o quê? Através da tecnologia, através da inteligência. Então, por exemplo, um transporte coletivo ele tem que ter prioridade em cima do sinaleiro. O semáforo, ele chegou, tirando a ambulância, tirando um carro de polícia com a sirene ligada, tem que ter o ônibus a prioridade. Então, isso daqui faz parte dessa lógica. É claro que, junto com essa lógica, para aumentar a velocidade do transporte, nós precisamos lembrar também do sistema viário. Eu preciso ter mais pontes e mais viadutos, mais trincheiras que estão sendo levadas a termo aqui em Londrina através de projetos para que a gente possa tornar essa proposta realmente uma afirmativa de que a pessoa vai poder fazer esse transcurso nesse espaço de tempo. É claro, as câmeras, o anúncio das paradas. Agora, uma coisa também, a gente precisa ser um pouco mais inteligente. Eu não posso ter paradas de ônibus tão próximas no centro da cidade. Vai me desculpar, mas o ônibus não consegue chegar, não consegue engatar a segunda marcha para ir até o outro ponto de ônibus. Então é preciso a gente também ter inteligência para fazer com que a dinâmica e a velocidade desse transporte coletivo, para atender a esta demanda, também faça um espaçamento mais inteligente dos pontos de ônibus. Então, toda essa logística, toda essa estrutura precisa ser repensada. Outra coisa que a gente precisa lembrar, que história é essa do ônibus ter que ir para o centro da cidade? Eu tenho que utilizar caminhos alternativos que não passem pelo centro da cidade, que eu possa interligar
perimetralmente a cidade. Por quê? Porque eu saio da minha casa para ir até o TFPR, eu levo 1h50. Quem é que vai usar o ônibus levando 1h50 para fazer 10 quilômetros? Não faz sentido nenhum. Então, por que eu tenho que fazer primeiro o caminho até o centro, para depois do centro para o TFPR? Eu tenho que ter essa perimetral sendo feita. Tudo isso daqui exige estudo, mas com inteligência, e aí eu digo, com inteligência e tecnologia, nós conseguimos fazer isso daqui sem problema nenhum. A cidade cresce em direção à periferia, Ramba? Mas não tem a menor dúvida que nós estamos cada vez mais expandindo a nossa cidade. Então a gente, inclusive, graças a Deus agora, nós estamos ocupando esses vazios urbanos que caracterizaram a cidade. É uma situação que foi construída aí, a questão de 20, 25 anos, quando se privilegiava fazer bairros, né, distantes da cidade, de maneira que aquele loteamento que ficava no meio fosse valorizado. Havia uma intenção imobiliária em fazer a doação, porque todo o sistema, todo o sistema de via, de telefonia e de água, né, ia passar por aquele terreno, ia valorizar aquele terreno. Então, acabamos criando vazios urbanos na nossa cidade, que agora passam a ser ocupados. Isso, graças a Deus, está sendo levado avante e inclusive, diminui muito os custos da operacionalização da cidade. Tá? Então, essa é um ponto positivo para a nossa cidade de Londrina, e é claro que a gente vai conseguindo fazer com que essa mobilidade urbana seja mais eficiente. Quando você vai em direção à periferia, tem que existir também a política de habitação e planejamento para isso, não é? Mas sem dúvida nenhuma, é um componente fundamental que a gente tenha a residência, o transporte, o sistema viário, né, que faça sentido para atender aquela população, e é claro que todo o equipamento público necessário, seja postos de saúde, seja o transporte coletivo, tudo isso tem que estar junto. Quando nasce um novo loteamento, já existe, né, uma previsão legal para que a gente possa reservar parte desse loteamento para a colocação de escolas, de postos de saúde, infraestruturas urbanas para atender aquela população local. Existe um mapeamento, isso não é a revelia, que identifica onde que estão os pontos de maior carência de algum determinado tipo de infraestrutura para poder atender a população naquele local. Ô Fernando, hoje nós temos, antigamente eu sou do tempo de ver andorinha, vai chover, minha avó falava assim, meu calinho está doendo, né? O tempo era mais ou menos pré-determinado e a gente tinha as 4 estações. Hoje você consegue ter as 4 estações, às vezes, na própria semana, né? Estruturas e infraestruturas verdes, tecnologias inovadoras poderiam ser incorporadas na cidade para mitigar um pouquinho mais de enchente, onda de calor, que a gente não tem assim uma forma tão demasiada, mas volta e meia a gente percebe aí alguns lugares alagados, tal, e ondas de calor. Áreas mais verdes, como é que a gente combate? A gente já tem alguns problemas mapeados, mas com certeza há uma necessidade de aprofundar o estudo nessa incorporação de tecnologias verdes, como, por exemplo, a gente fala muito sobre o quanto o plantio de árvores, por exemplo, ele permite que você diminua 1, 2, 3 graus até dessa massa de calor urbano, porque você bate um sol aí num asfalto, né, escuro, né, ele armazena calor e vai soltar à noite para o desconforto das pessoas. Mas você tem também a questão de até uma área de discussão bastante grande que o Rambalducci fala, que é com relação à resiliência climática, né? Então, nós não podemos hoje refazer as galerias da cidade na parte antiga, nós teremos que destruir as vias para poder colocar tubos maiores. Esse não é o caminho. O caminho talvez seja uma combinação de soluções, né? De repente, tanques de acumulação temporária subterrâneos em alguns locais. Por exemplo, vou dar uma localização que todo mundo vai entender. Aquela rotatória perto do Moringão. Né? Ali é uma área que se você fizer um tanque de retenção ali, você atrasa a chegada da água até o Lago Igapó, por exemplo, e você elimina um risco de um transbordamento.
E assim você tem outros lugares na cidade onde a gente tem mapeamento de pontos de concentração de água muito rápida, porque as chuvas mudaram de regime, né? Não é apenas que está chovendo mais, tem hora que chove 15 minutos intensamente. E essas galerias não foram dimensionadas para isso. Nós temos uma questão comportamental também. A nossa legislação fala em 20% de área permeável para alguém que vai construir. Mas as pessoas, essa palavra permeável, que você faça com que o terreno receba a mesma quantidade de água que ele receberia se não existissem aquelas construções ali. Ou seja, não gramado, tudo, não colocar cimento em tudo. Exato. E, infelizmente, se observa o seguinte, a pessoa aprova um projeto, constrói, tira o habite-se, né, o visto de conclusão, e daqui um mês, se você passar lá, está concretado. Então, assim, essa água que não infiltra, ela corre para a rua, isso é interessante, ela sobrecarrega as galerias. Cada vez mais que o empresário, todos nós, não respeitamos essas áreas, eu sou do tempo de que metade da calçada era asfaltada e outra metade era grama. Exatamente. Depois isso aí foi acabando. Então, quanto menos grama, menos terra, menos área para chuva adensar, mais problema que toda essa água tem que ser represada em algum lugar. Deixa eu dar um spoiler, então, nesse sentido aqui também, que nós estamos assinando um termo de parceria envolvendo 6 instituições, a UEL, a UTF-PR, o IDR, a própria Prefeitura, mais a Secretaria de Estado de Inteligência Artificial, de Inovação e Inteligência Artificial, num projeto que se chama Estudo de Aumento da Resiliência para Eventos Climáticos Extremos das Bacias Hidrográficas do município de Londrina. Tá certo? Isso justamente para que a gente possa entender de maneira científica aquilo que está acontecendo aqui em Londrina e nos prevenirmos, porque, de fato, e eu via um estudo do professor Jorge Martins, da UTF-PR, que dizia o seguinte: não aumentou a quantidade de chuva em Londrina. Não, continua chovendo o mesmo nesta década, o mesmo que chovia na década passada, na década de 70, na década de 80. O que aconteceu é que a quantidade de dias de chuva diminuiu. Então, nós diminuímos em 2/3 o tempo de chuva. A mesma quantidade de chuva, só que agora cai em 1/3 só do tempo. Aumentamos a precipitação. Exatamente. Entendi. Exatamente. Bom estudo esse. Muito interessante. É a mesma água. A mesma água, só que quando agora cai, concentrada. É a mesma água no ano, né? É a mesma água no ano, mas quando cai, cai duas vezes. De uma vez. E aí o que acontece? É claro que a Joaquim de Matos vai alagar. Não tem jeito, vamos ter problemas de inundação em vários pontos. O mais importante, feito o estudo, vocês têm essa preocupação e, logicamente, procurar a solução. E tem uma tecnologia que a gente fala muito, que é a questão de assim, ocupar o que a natureza sozinha ela já resolve esses problemas, mas a gente chega para atrapalhar, né? O ser humano, vamos falar assim, não exatamente nós aqui que estamos aqui nesta conversa. A questão de áreas que permita que a natureza acumule essa água sem que ela cause danos, que é o chamado jardins de chuva. As soluções baseadas na natureza. Soluções baseadas na natureza. Que coloquem ela. E é interessante que a gente tem que sempre lembrar, quando a gente fala em resiliência, nós temos que lembrar que não é só resiliência climática, é resiliência econômica, é resiliência social, para que quando você tem uma inundação, todos sobrevivam, tá certo? Que você não perca a renda, que você não perca a moradias, que tudo isso daqui é que exige que a gente encontre soluções adequadas para este ambiente, para este meio ambiente que começa a se alterar, né? E uma curiosidade, né? O idealizador desses jardins de chuva é um arquiteto chinês e, por uma infeliz coincidência, veio ao Brasil para fazer uma apresentação e morreu num acidente de avião no Pantanal. Né? As cidades esponjas, 64 anos, não é? Era um dos maiores conhecedores de cidade esponja no mundo, dando aula, veio para cá e acabou se acidentando. Mas nós temos uma cidade com essas resiliências, mas isso também cultural, né? Cultural, né? É necessário campanhas para que as pessoas tenham essa noção dessa resiliência. Eu estava até aqui pegando o termo certinho de resiliência, nada mais é do que você ser um pouco mais democrático. Né? É a capacidade de você apanhar e voltar para o lugar. Ou respeitar, né? Respeitar a resiliência. Né? Mas uma coisa bacana é que, assim, tem bons exemplos de comportamento também. Às vezes as pessoas comentam, olha, a prefeitura constrói lá alguma coisa, mas na sequência não tem o cuidado que precisaria ter.
houve uma intervenção relativamente recente na Vila Nova, um complexo ali, um centro comunitário que tem quadra esportiva, tem área para prática de esporte, tem atividades para idosos, e, na verdade, a comunidade abraçou isso daí. Foi uma surpresa, deveria ser normal, mas foi uma surpresa muito boa, né? Que o pessoal abraçou isso e cuida, ou seja, se alguém vem lá pensando em depredar alguma coisa, tem sempre alguém olhando da própria comunidade. Ou seja, está num bom estado, está bem cuidadinho desde o dia que foi concluído. Cultura de comunidade, cultura de comunidade, isso que é importante. É fundamental que a população se aproprie, porque se ela não se apropria, aí nós vamos ter problema de degradação. Quando ela se apropria, ela fala, não, isso daqui me pertence, isso é público, e como público ele me pertence, aí sim vale a pena, e aí sim nós temos um cuidado. E aí a gente até faz um apelo, acabou de inaugurar o complexo lá da Zona Sul, né, na Guilherme de Almeida, lá, um antigo pavilhão ali, né? Tem uma série de equipamentos urbanos que não deixa de ser infraestrutura. Sensacional. As pessoas precisam, como ele disse, se apropriar, ajudar a manter, ajudar a cuidar. Olha, não estraga, não vamos pichar, não vamos... Nada melhor do que a ocupação pacífica. Exatamente. Eu fui ali e eu percebi no dia da inauguração a quantidade de benesses. Ficou sensacional. Ali está bem no coração do bairro, muito fácil de acesso para estacionar. Eu percebi food truck, eu percebi o pessoal no esporte, lazer, entretenimento, salas de aula. Não, sensacional. É uma questão de ocupação isso é a descentralização que a gente estava falando agora há pouco. Exatamente. Né? Ali já tem o seu centrinho, né? Ali já tem o seu lazer, seu entretenimento. Daqui a pouco é natural que o comércio e outros serviços se desenvolvam mais em função desse volume de pessoas, né? Tem lá biblioteca, tem um CRAS, né? Exato. Vai ter um pronto atendimento 24 horas, tem a parte esportiva. Eu gosto muito do CEL, que é um outro lugar, né, na Zona Leste, se eu não me engano, em que tem 5, 6 estruturas da prefeitura interligadas. Né? Tem saúde, tem educação, tem a cultura, tem sala, tem esporte. Eu acho interessante quando a secretaria se unem em ferramentas como essa, que não deixa de ser descentralizados, né? Tudo isso descentralizado. Outro ponto de descentralizado, CSU, né? E depois o Otávio fala sobre ele. CSU também. Amigos, estamos saindo para mais um breve intervalo comercial. Não se esqueçam, hein? Esses assuntos, eles poderiam dar aí uma meia dúzia de podcasts, ou até mais, porque são assuntos interessantes, todos eles aqui discutidos de uma forma muito simples, né? Não é superficial, é simples, porque se cada pergunta dessa a gente se aprofundar, eu tenho certeza que vocês vão ter dados para essas informações. Mas, para não ocupar muito tempo dos senhores, eu penso que esse é um bate-papo para lá de proveitoso, porque nós temos ainda mais um bloco, e nesse último bloco nós faremos as nossas considerações finais aqui sobre o futuro da infraestrutura urbana em Londrina. Não sai daí que a gente já volta. Muito bem, estamos terminando o nosso bate-papo e, como sempre, a sensação que nós não chegamos nem em 10% de toda a importância que a infraestrutura urbana de Londrina merece. Mas aqui está a verdadeira noção, motivo e o porquê que nós fazemos isso. Exatamente para levantar a questão, né? Para instigar as pessoas a pensarem cada vez mais. Já agradecendo ao Marcos Rambalducci, secretário, muito obrigado pela sua presença, pela sua amizade, pelo seu conhecimento e até os próximos podcasts, que eu tenho certeza que esse assunto ainda vai prosperar e dar muito pano para manga. Obrigadão, viu? Mas não tenha nem dúvida que a gente tem muito assunto para falar, e quando a gente fala de infraestrutura urbana, eu gosto de mencionar que temos os 3 eixos: a mobilidade integrada, a estrutura verde e a inovação tecnológica. Só chamo a atenção agora para a infraestrutura verde e o maior parque linear da América Latina, que pode ser construído a partir dos 4 lagos Igapó, juntando com o Arthur Thomas. Ele é um projeto que já está sendo analisado aqui pela prefeitura, vai transformar a nossa cidade, tanto no que diz respeito à usabilidade deste ambiente pelo nosso morador, pelo nosso cidadão, mas fundamentalmente também como um grande atrativo turístico para a nossa cidade. É fundamental que a gente repense essa estrutura, porque ela já está dada. O que nós precisamos é trabalhar no sentido de de construir realmente esse parque linear. E são 22,5 quilômetros de perímetro que vão transformar a nossa cidade e vão dar outra característica para ela. Isso é importante.
Eu que agradeço mais uma vez. E se as pessoas quiserem entrar em contato com você, tem um arroba para entrar no Instagram? Não, eu não uso muito o Instagram, mas eu deixo absolutamente à vontade para qualquer pessoa entrar em contato comigo e deixo o meu telefone, pode ficar à vontade, 439-8810-6666. Para mim é um prazer atender todas as pessoas que queiram falar com a gente e desenvolver soluções para a nossa cidade. Você é louco, e nem eu dou celular também para todo mundo. Tá faltando serviço lá na secretaria, Ranga? Pois é, cara, não falta eu não. também sou assim, eu dou celular e liga e vou resolvendo e vamos embora. E aí, Otávio Gomes, muito obrigado pela sua presença, amigo. Querido amigo, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, de trazer esses mestres aqui do meu lado, que eu tenho, como disse uma vez, vou falar de novo, um prazer imenso de estar aqui com vocês. Eu queria falar, só para encerrar, Marcão, que a cidade é um organismo vivo, né? E nós estamos olhando para ela com todas as atenções devidas, justamente pensando nas mudanças de hábito que a gente citou aqui, citando as mudanças do clima que nós estamos aqui. E nós temos estudado, lá dentro da Secretaria de Obras, principalmente, e eu como um grande entusiasta, que sou um cara que acha que tudo que é bonito, ele tem que funcionar e tem que parar em pé, né? Esse é um princípio da arquitetura, né? A gente chama de triângulo de Vitrúvio. E hoje, a gente, para unir a usabilidade da cidade com as funções que a cidade nos proporciona, a gente tem que mudar um pouco os paradigmas, né? Então, nós temos discutido lá na Secretaria até mesmo a composição, né, Fernando, do nosso asfalto, da camada asfáltica, pensando na questão do clima, uma vez que o nosso asfalto basáltico, escuro, absorve muita temperatura, aumenta o microclima da nossa cidade. Nós temos estudado justamente o que nós vamos fazer com toda essa parte de trânsito, né, que vem os estudos lá do IPUL, e a gente precisa desenvolver esses grandes eixos de ligação, né, as construções, a parte não porque também não citar as licitações, aprimorar o processo de licitação, aprimorar a forma com que as obras são contratadas, tentar, de alguma forma legal, né, baseado no que as leis nos impõem, travar, de certa forma, empresas ruins, né, de fazerem parte dos pleitos, porque trazem muitos prejuízos para a nossa cidade. Então, nós temos um desafio muito grande para conduzir a nossa cidade. Mas eu queria finalizar a minha fala, Marcão, dizendo que hoje nós temos um grande momento de desenvolver projetos de grande escala. A cidade de Londrina vai se tornar um grande canteiro de obras a partir do ano que vem, e pedir até um pouco de paciência para a população, porque para a gente melhorar, a gente tem que piorar um pouco, né, Fernando? Então, uma das outras coisas mais importantes ainda do que pensar única e exclusivamente na obra é pensar o canteiro de obras, para impactar menos possível a população naqueles 12, 18, 36 meses, dependendo do tamanho da obra que vai acontecer, a população acaba sofrendo, e a gente tem olhado com bastante atenção para isso, para que a gente possa fazer, não melhor, mas fazer mais, melhor e continuamente, né? Fazendo com que a cidade permaneça sempre sendo aí o suporte para toda a população. Muito bem. Ô, Otávio, contato, quem quiser te dar mais trabalho. Olha, eu tenho o meu Instagram lá, que eu já vou avisando, pessoal, diferente do Rambalducci, eu não consigo responder muita mensagem, eu não consigo ver muita coisa. Na medida do possível eu consigo ver, mas são tantas mensagens diárias, e, por exemplo, para eu estar integralmente numa reunião, eu tenho que deixar meu celular no silencioso. Então, a hora que a gente olha, tem 200 mensagens não lidas. @ Otávio Gomes Arc. Muito bem. E aí, Fernando, brigadão, viu? Bom, agradecendo aqui a oportunidade, é sempre interessante discutir a cidade, e quando se trocam ideias, normalmente a gente troca ideias, chegamos com uma ideia, saímos com 4, 5 novas, né, amadurecendo a nossa, inclusive. E sobre a visão geral da infraestrutura, eu diria o seguinte: a gente tem sempre um desafio, primeiro, de conservar o que já tem bem, né? A gente até comentou rapidamente aqui, são só de ruas asfaltadas 2.200 quilômetros para cuidar. Olha só. Não é fácil.
tem mais de 150 obras de arte especiais, entre pontes, viadutos, bueiros e travessias, né, que também requerem uma preocupação grande. Temos que melhorar a conexão da cidade, né, as regiões da cidade, como a gente comentou no primeiro bloco aí, novas interligações com a Zona Norte, com o centro, algumas na região sul também, áreas de expansão da cidade. E a questão também de criar não apenas falar de construção, de obra, mas pensar em uma mudança de cultura, de comportamento, de que a comunidade se aproprie realmente da infraestrutura que vai sendo entregue ao longo do tempo, né? Construímos espaços, quadras esportivas, campos de futebol, escolas, unidades de saúde, e o usuário tem que entender que aquilo é de todo mundo, portanto, é público, é de todos, mas não para ser destruído, para ser desfrutado e aproveitado. Então, é um apelo que nós, da área de projetos, sempre pensamos. A gente consegue entregar um bom produto, mas depois há uma preocupação de que as pessoas também ajudem a cuidar. Não é só responsabilidade da prefeitura fazer isso. A cidade é de todos, né? A cidade é de todos nós. E tem muita tecnologia, tem muitas ideias novas que podem ser trazidas. Continuamente estamos tentando inovar nesse sentido, essa preocupação de contratar boas empresas para executar, né? Essa é uma coisa que a legislação às vezes nos prende, nos limita em alguns aspectos. Existe uma burocracia entre a ideia inicial e o momento em que ela se concretiza também. Essa é uma coisa que é dos bastidores, né? A população não consegue visualizar essa questão. Mas acho que muita coisa foi feita nos últimos anos, tem muita coisa para acontecer agora. Problemas antigos, como a questão lá do semáforo do Grêmio, vai ter um viaduto próximo ali que vai resolver esse problema um pouquinho para cima. Então, esse e outros, né, que estão na pauta aí, né? Acho que tem muitos recursos chegando e estamos comemorando aí que vai ter mais um avanço nesse desenvolvimento. Muito obrigado. E vocês três sempre conversam entre vocês, assim, para bater um papo? Hoje eu tentei reunir aqui meus amigos para trocar uma ideia sobre a infraestrutura. E, particularmente, vocês acabam se encontrando de vez em quando? Só todo dia. Só todo dia. Todo dia. Só todo dia. Então, essa prosa aqui é uma coisa constante entre vocês. Eu só não quero estender, mas eu vou, às vezes, despachar lá da sala do Ramba. A vista lá é mais bonita. Mas mais de uma vez eu já fui despachar lá da sala dele. E o Bergamasco fica mudando de sala entre as nossas. Acompanhando aí o andamento. É importante isso, né? Sim. É a soma da experiência de todos os senhores, né? A jovialidade do Otávio, a experiência de todos vocês. E acho que quem ganha é a comunidade, quem ganha é a prefeitura, enfim, quem ganha somos todos nós, viu? Obrigado pela parceria, obrigado pela amizade. Bate-papo se estenderia aqui por muito mais tempo. Mas por hoje é só sobre o futuro da infraestrutura urbana em Londrina. Até a semana que vem, se Deus quiser, eu tenho certeza que ele há de querer.